Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mari. Aqui é o Eric, beleza? E a gente tá aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Te perguntar uma coisa. Você já pensou em ser um pastor? Um missionário? Evangelista? Quantas vezes que de repente você já ouviu? Sabe quando você ouve assim, nasce uma criança, né, um filho de cristão, né, um filho de crente, geralmente isso é bem comum acontecer, aí de repente vai se transformar, esse vai ser um grande missionário, vai ser um grande evangelista, esse vai ser um grande pastor. Quantas vezes você já ouviu isso? De repente você até é um filho de um pastor, alguma coisa assim, e de repente você já ouviu esse tipo de coisa e você fica pensando, cara, eu acho que eu não levo jeito pra isso. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Roda a vinheta. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre os 7 montes de Deus, né, que são 7 esferas de influência, né, 7 áreas de governo que Deus ele colocou para nós, que Deus ele deixou para nós para que a gente esteja tomando autoridade, para que a gente esteja assumindo esses locais de governo. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Às vezes a gente entra na igreja e hoje em dia tem uma ideia de que você entra na igreja e você vai ser pastor. Você entra na igreja, você vai ser missionário, você vai ser obreiro, alguma coisa assim. E muitas vezes você já muitas vezes você já se sentiu desviado porque você pensou em trabalhar, porque você pensou, nossa, não, eu vou estudar advocacia. E vou estudar medicina e daí quando tá todo mundo apostando falando em você como pastor. E aí estão lá falando, você será um pastor, um grande pastor, e você vai viajar pelos 4 cantos desse mundo, e você vai conquistar o mundo inteiro. E você fica, não, mas você eu quero estudar medicina, eu quero fazer outra coisa da minha vida, né? Então todo mundo te obrigando a ser pastor, a viver na igreja. E não, você não vai pra igreja, não que você não vai pregar a palavra, mas enfim. Mas não, você tem que viver da obra, isso, né? Exato. E quando isso daí não é realidade, o que acontece? Deus ele escreveu a nossa história, ele escreveu os nossos dias antes da fundação do mundo, ele já tinha escrito o nosso propósito. Só que Deus ele não escreveu um propósito para todo mundo ser pastor, para todo mundo ser líder de igreja. Senão, vai estar virando o que está virando hoje em dia, o que já está sendo hoje em dia, que é só congresso para pastores, congresso para líderes, congresso para missionários, e 20 mil, 30 mil líderes, 30 mil missionários, curso de igreja, só curso para líder de igreja, e sendo que daí acaba que as pessoas ficam naquele julgamento, não, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser isso, e as pessoas que não são, na verdade, se sentem inúteis dentro da igreja. Detalhe, né? Aquele monte de líder, mas às vezes tanto líder, tanto pastor, tanto missionário, e às vezes a gente não vê uma mudança tão clara assim, né? Por que não tem? Por que não está acontecendo uma mudança no mundo, já que e a palavra fala que nós somos a luz do mundo? O que está acontecendo então? E o que acontece? Muitas vezes você vê essa ideia da igreja de, o pastor é um cara, ali, um nível acima, e a pessoa que está ali, que só trabalha, que frequenta a igreja, e está em casa, tudo é uma pessoa um nível menor. E quando não é verdade, porque isso daí gera pessoas que não se interessam tanto por Deus, não se interessam pelo ministério, não se interessam em realmente influenciar. Quando, na verdade, Deus ele estabeleceu um propósito para cada um, seja na área que você estiver. E por isso que a gente vem falar dessas 7 áreas de influências. Por quê? Hoje em dia a gente vê uma situação seguinte. O que está falando em Apocalipse 17? Apocalipse 17 está falando de uma meretriz que ela está sentada em cima de uma besta. E essa besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E daí fala que a meretriz é a Babilônia, mãe de todas as meretrizes. Só que lá no versículo 9 fala o seguinte, que o segredo qual que é o mistério? Que as 7 cabeças são 7 montes. E monte, sempre que a gente vê monte na palavra, está significando o quê? Um reino. Está significando um governo, um lugar onde você governa, um lugar alto. Então está mostrando que existe uma meretriz e uma besta que estão assentados sobre 7 áreas de governo, sobre 7 áreas.
de domínio. E no versículo 1 fala que essa meretriz, acho que é versículo 1, sei lá, é que essa meretriz ela está sentada sobre muitas águas. E águas significam povos na Bíblia. Na palavra, sempre que você vê voz de muitas águas, são voz de muitos povos. Então, o que? É uma meretriz e uma besta que elas representam, que estão assentadas sobre muitos povos e sobre 7 áreas de governo. E quais são essas 7 áreas de governo que a gente consegue identificar? As 7 áreas são a família, a religião, a educação, o governo ou política, as artes, a mídia e comunicação e a economia. São essas 7 áreas que a gente vê de influência. Por quê? Porque são áreas em que, vamos dizer, o diabo ele não precisa, tipo assim, nossa, para sua vida ficar uma nhaca, ele não precisa criar, tipo assim, uma estratégia, aí eu vou criar uma estratégia para a vida da Marinelli ficar ruim, para a vida financeira da Marinelli, eu vou criar uma estratégia para tal pessoa. Não, ele só precisa criar estratégias para 7 áreas de governo. Então, tá, o que ele vai fazer? Ele vai atacar as crianças, problemas na educação, na política, pessoas que trazem o quê? Corrupção. Então o diabo se aproveita que os filhos de Deus não se manifestam, eles não tomam lugar de autoridade nessas áreas de influência. E o que a palavra fala? Em Mateus 28 está falando que a gente tem que fazer discípulos em todas as nações. Quando Jesus ele vem restaurar a autoridade nossa. A autoridade para realmente ter domínio. A mesma autoridade que Adão tinha, que era o quê? Dominar sobre todas as coisas. Então, Jesus ele não veio para falar, Eric, você foi salvo para virar pastor, Marinelli, você foi salva para virar missionário. Não, ele está falando, estabeleça um domínio onde vocês estiverem. Então, não é todo mundo que nasceu para ser pastor, não é todo mundo que nasceu para ser missionário. Muitas vezes você nasceu para ser um professor. Mas dentro da sua área de influência, que é a educação, você vai lá e você vai estabelecer o quê? Você vai estabelecer, realmente o reino vai se manifestar através da sua vida naquela área de influência. Porque o objetivo de Deus não é só pegar e juntar todo mundo dentro da igreja, assim, ficar, não, gente, fica aqui dentro da igreja porque tá tudo ruim. É o próprio Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. E seja feita a tua seja vontade. feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele quer estabelecer a vontade dele em todas as áreas. Porque senão a gente fica assim, não, economia, tudo, e a gente se fecha num quadradinho de que não, só dentro da igreja. Quando na verdade a gente tem que pegar as pessoas e realmente, vamos dizer, às vezes a pessoa está ali, Eric, eu gosto de música. Então essa é a tua área de influência, é o que Deus tem colocado no teu coração, né? Porque o que em Coríntios fala? Que de Deus é o querer e o efetuar. Então Deus ele coloca o desejo no teu coração e ele mesmo efetua. Você só tem que ter a ousadia de entrar naquele propósito. Até mesmo ontem ainda a gente estava conversando, né, referente à música, né, de muitos ministros que são levantados e que são apedrejados pela igreja pelo fato de dentro das canções deles, dentro das melodias, não constar especificamente às vezes Deus, Jesus, não ser algo assim tão especificamente falando. E a gente estava comentando, a respeito disso, que o que acontece? Existe um engano realmente muito grande, com relação a isso, de que de repente de pensar em que só porque é um cristão não pode ser não pode de repente ter uma letra que seja um pouco mais protestante com relação de repente ao que está acontecendo no mundo, que não pode trazer uma mensagem para a sociedade que não especificamente esteja falando ali, tá exatamente citando Deus, porque na verdade, de alguma forma, essa pessoa ela tá sim glorificando o nome de Deus, mas só que não especificamente ela precisa ali chegar e colocar, porque Deus, porque Jesus, e as pessoas ficam muito presas nisso, elas se prendem tanto realmente que você vê, nisso, quando Jesus vai falar do reino, você vê nos evangelhos o que acontece. Você vê 2 situações específicas, você consegue identificar. Tem uma situação em que alguns homens vão chegar depois para Cristo e vão falar, Senhor, mas eu profetizei em teu nome, eu fiz tal coisa em teu nome, eu fiz isso, e ele vai falar, não, se afasta de mim que eu nem te conheço. Então, ou seja, ele está falando de pessoas que eu fiz isso em teu nome. Então chegavam e falavam,
é Deus isso, porque Jesus, em nome de Jesus, tal. Então eles citavam Deus. E Jesus chega, quando ele vem em Mateus, que ele fala das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, ó, já vê o nome Sermão do Monte, já fala sobre um domínio. Então o que ele está falando? Ele não está falando sobre pessoas que vão chegar e vão ficar, porque em meu nome isso, vão falar o meu nome, vão só falar Deus, Deus, Deus toda hora. Não, ele está falando, ó, os mansos, eles herdarão o reino, porque os justos, os pacificadores, então ele está falando sobre valores. Ele não está falando só pessoas que falam, ele está falando pessoas que estabelecem valores diferentes. Então o que acontece? Você vai estabelecer dentro da tua área de influência, você não precisa chegar ali no teu trabalho e ficar só, porque Jesus salva, porque a palavra fala isso, ó, que Jesus salva, porque João 3,16, ficar, sabe? Não, você precisa ter os valores e os princípios dentro do teu coração, eles gravados dentro de você, porque quando a pessoa conviver com você, a pessoa estiver junto com você, tudo que você fizer no teu trabalho, ele vai manifestar esses valores e esses princípios do reino. Por isso que Jesus chega e fala, as pessoas vão olhar, onde que está o reino? Está aqui, está lá, onde que está? Ele vai falar, não está em nenhum lugar, porque está dentro de vocês. Então é dessa forma que o reino se manifesta. Amém. E sempre que Jesus fala, você vem falando de 7, ele realmente está falando de algo que é completo, que é o número da perfeição de Deus. Então são 7 montes, são 7 Espíritos de Deus. E esse 7, ele remete muito à parte de Juízes, que fala de Sansão. Que quantas tranças Sansão tinha? Tinha 7. E o que acontece? Justamente quando Sansão teve as 7 tranças cortadas, o que acontece com ele? Ele perdeu a visão. A visão dele foi cegado. Então o que acontece? Quando a gente perde esse entendimento, quando a gente perde esse domínio sobre essas áreas de influência, sobre essa totalidade de Deus, que Deus não é só um Deus de igreja, Ele é um Deus que realmente ele vai trazer uma nova terra e um novo céu. Mas que enquanto Jesus não volta, ele colocou a gente aqui para estabelecer a autoridade, para estabelecer o reino dele. Então, se a gente não tem esse entendimento desse domínio que a gente precisa alcançar, o que acontece? O diabo aproveita para tirar a nossa visão. A gente fica sem visão, a gente fica sem propósito, porque realmente, se não é o propósito de todo mundo estar dentro da igreja, ser pastor, o que acontece? As pessoas que estão no banco ficam cegas, ficam sem visão. Você fica uma pessoa inútil dentro do banco, porque você só vai, senta de domingo, volta para casa e você acha que o seu trabalho, que a igreja hoje em dia gera nesse pensamento de não... Uma confusão, né? Não, se você tem ministério na igreja, é como se você estivesse fugindo do ministério. Quando não, quando Deus pode usar tanto você dentro da igreja, quando Ele quer te usar em outras áreas para você ser realmente... Na verdade, a gente é muito mais usado fora da igreja que dentro. Sim, e para você ser um exemplo também, né? O que fala na palavra? Que eles vão olhar e vão ver a diferença entre o que o segue e o que não segue. Então as pessoas vão olhar e vão ver os valores em você, elas vão ver a prosperidade, elas vão ver uma família transformada, uma família diferente, elas vão ver uma vida diferente que elas vão querer seguir. Que fala, né, de que os sinais seguem aqueles que creem. Sim, tipo assim, os sinais vão te seguir, né? Então, esse vídeo, né? E só comentar aí, muito forte isso, porque assim, até assim, eu me lembrei de estudar a área das artes, né? Eu faço teatro hoje. E a dona da escola é bem interessante, assim, porque ela é uma pessoa que ela tem realmente um ministério ali, tipo, é o ministério dela, ela tem um chamado para aquilo. E ela fala sobre isso, né? Enfim, ela fala que realmente é o chamado que ela tem e é nítido isso, é algo notório. E você vê que realmente isso queima dentro dela, né? É algo que realmente é uma área de governo que Deus entregou para ela e é algo muito forte. Né, porque o Ministério das Artes assim, é uma coisa assim, que existe muito preconceito e infelizmente dentro da igreja ainda existe muito preconceito, né? Então ali assim, é um local que eu vejo assim, que tem um grande propósito, é um local assim, que Deus tem propósitos tremendos, né? E que Deus já tem cumprido na verdade, mas que as pessoas acabam julgando muito, as pessoas elas veem, né, elas olham de fora e de repente assim, mas querem dizer que é algo que não é de Deus, né? Mas assim, você pensa, se tirarem a arte, se de repente, o que seria de nós sem arte, né? Então, tipo, concluindo,
sobre isso, das 7 áreas de influência, a gente precisa realmente entender que realmente Deus ele não tem só o ministério de igreja, de eclesiástico, que tem um ministério em todos os lugares. E que a gente precisa realmente entender qual ministério que ele tem pra gente, onde que ele quer que a gente atue, onde ele quer que a gente seja influência, que a gente seja autoridade. Então muitas vezes Deus coloca no seu coração, nossa, eu gosto de teatro, você gosta de música, não, você gosta da área financeira, você gosta da área da saúde. Então são áreas que Deus está colocando no teu coração porque é o teu propósito também. Você pode ser pastor? Pode também. Mas você pode exercer influência nessas áreas. Então você não deixar assim, um propósito de lado só por causa de um medo, por causa de um preconceito, que muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão ter preconceito porque você não vai ser pastor. Mas porque Deus te chamou para outra área, Deus te chamou para algo que muitas vezes você vai exercer muito mais influência, você vai realmente render muito mais frutos do que se você ficar preso dentro de uma igreja. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que esse vídeo possa edificar a tua fé. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho aqui do lado e é isso aí, né? Isso aí. E a nossa frase como é? E não se esqueça que você é um escolhido. Até o próximo. Então, quais que são essas esferas? Eu só preciso que você fale uma coisa.